eu quero começar a conversar com vocês em relação à contextualização. Então, primeiro, eu quero recapitular com vocês a importância das questões. Não adianta eu vir aqui e começar a falar com vocês. Gente, é muito importante melhorar desempenho e o desempenho melhora assim, assim, assim. Não, não é isso. Primeiro a gente precisa entender a origem, de onde é que vem esse desempenho. E esse desempenho vem das questões. E por isso eu preciso falar primeiro da importância da resolução das questões. Questões essas que muitos concurseiros negligenciam, seja porque entendem que não é importante, seja porque não vem como uma forma de estudo e algumas vezes por medo de fazer questões e errar. Então, por que é que a gente faz questões? Para que é que a gente faz? A gente faz questão primeiro para testar conhecimento, então para a gente saber se a gente está bem ou não, se a gente está entendendo ou não está entendendo, é uma coisa que digamos que é quase óbvia, e também para identificar gargalos na aprendizagem. Então, quando a gente vê os erros, quando a gente faz as questões, a gente não tem que achar isso ruim. Por quê? O erro é ali um sinalizador de que tem alguma coisa errada e nós temos tempo de corrigir. Quando a gente não vê erro agora, quando a gente tem medo de errar, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente tem medo de errar no treino, a gente erra lá no jogo. E nesse jogo, de forma muito específica, do TSE unificado para a banca Sebrasp, o erro nos prejudica em dobro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui, não é uma prova de múltipla escolha que você vai errar e você vai perder aquela questão. Não, aqui você vai errar e vai perder aquela questão e mais uma que você acertou, ou mais duas que você acertou, a depender de como for ali na sua prova. E isso a gente tem que ter um alerta e tem que ter um estado de atenção, sabendo que nesse momento do treino, a gente não pode ter medo de errar, inclusive errar é importante, porque quanto mais a gente erra aqui, mais a gente molda o olhar e a gente consegue exatamente identificar aquilo que a gente precisa corrigir. Então, os gargalos na aprendizagem, eles são importantes. Depois eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso. E só quando a gente faz questões que a gente consegue identificar. Se a gente ficar só no estudo base, vendo vídeo, lendo PDF, a gente não vai conseguir identificar com tanta clareza igual a resolução de questões. Além disso, as questões elas nos possibilitam trabalhar correções, que é isso que eu estou dizendo. A gente consegue ver o erro. Se a gente vê o erro e não fizer nada com o erro, o que vai acontecer? A gente vai errar de novo e de novo. E na prova a gente também vai errar. Então, quando a gente vê o erro, a gente tem que ter uma ação. Qual é a ação imediata que nós fazemos? Técnica de mapeamento de erros. Eu errei, eu vou reler para compreender, vou fazer a anotação, porque essa anotação eu sei que eu vou revisar uma vez na semana, que é o que a gente já vem conversando aqui várias vezes. Não importa quão desafiador possa ser a revisão. No último encontro, inclusive, eu bati muito nessa tecla. A gente entendeu quão importante é a revisão para o processo de construção e fixação de conhecimento. Uma coisa é entender, outra coisa é fixar. A fixação acontece por meio da revisão. E você se coloca os seus erros, que são o quê? Suas falhas, suas dificuldades, os desafios que você enfrenta, as coisas que você não compreendeu. Se você joga essas informações no seu material, o que é que acontece? Quando você relê, o tempo todo você está resgatando e reforçando aquilo. Por isso da importância tanto de mapear o erro, quanto de revisar. Fazer questões vai oportunizar trabalhar as correções, vai possibilitar também identificar quais são os assuntos mais cobrados, porque quando eu peço para vocês estudo tópico, faz 50 questões daquele tópico. Você vai estressar tanto o conteúdo dentro da sua banca que vai ficar muito fácil você perceber. A Sebrasp gosta muito de cobrar A. A Sebrasp quase não cobra B. Nossa, esse assunto aqui, ela sempre vai por esse caminho. E esse aqui sempre vai por esse caminho. Isso é o quê?
conhecer o perfil da banca. Então, quando a gente faz muitas questões, a gente começa a moldar o olhar para aquilo que a banca cobra, para aquilo que ela mais gosta de cobrar e, principalmente, para a vertente, digamos que para o viés da banca. Então, vamos falar da FGV. A gente sabe o quão temida é a FGV no português. E a gente costuma dizer que a FGV tem um português próprio. Por que é que a FGV tem um português próprio? Ela tem um olhar dela. E o que a gente, enquanto concurseiro, tem que fazer? É entrar dentro desse olhar. O que eu vejo que alguns concurseiros fazem? Querem discutir com a banca e muitas vezes não vai dar em nada. Eu vejo pessoas que fazem prova e vê que a alternativa está errada, vê que tem uma mais errada e uma mais errada da errada. Tem que marcar na errada, mesmo que você não concorde. Aí quer bater de frente com a banca, vai errar a questão. Então, quanto mais você entende o perfil da banca, mais você consegue perceber. Pelo que eu conheço da Sebrasp, a lógica é marcar certo aqui. Mesmo que tenha aquele autor que diz isso, mas como esse autor é minoritário e a Sebrasp eu vim percebendo nas questões que ela cobra outra vertente, eu vou marcar essa. Então, a gente só tem essa clareza e essa tranquilidade quando a gente faz muitas questões da banca. E é por isso que eu bato com vocês na tecla dessa importância de fazer muitas questões, de estressar o conteúdo, de esgotar as questões da banca e depois ir para bancas correlatas, porque quanto mais a gente digamos que a gente mergulha na banca, mais fácil a gente consegue identificar e ler essa banca, ler o que ela quer, entender os enunciados e, consequentemente, também fazer questões mais rápido. Então, fazer questões, vocês podem ver que só tem benefícios. E quando a gente fala de identificar gargalos na aprendizagem, eu estou dizendo para vocês que é como se a gente tivesse um termômetro. A gente consegue perceber. Cara, eu fiz 50 questões aqui no português, de crase, de 50 eu estou acertando 45. Estou muito bem, mas quando eu vou para a pontuação, eu estou acertando 30. Depois eu faço mais, eu acerto 10. O que é que está acontecendo? Eu não estou evoluindo em pontuação. O termômetro é para justamente diagnosticar. Eu tenho que priorizar A ao invés de B, por quê? Em A eu não estou bem. Em A eu tenho que trabalhar. Em A eu tenho que corrigir. Em A eu tenho que evoluir. As questões são esse termômetro. O que está quente? O que está frio? O que está morno? Então, o que é o 70%? O que é o 80%? O que é o 60%? Então, se você tem vários tópicos, 74, 72, 73, 75, você sabe que você tem que melhorar. Você tem que sair da média dos 70%. Mas tem um assunto lá que está te mostrando 56%. Não é para trabalhar os 70%. O 56% está latente, gritando. Eu não estou bem. E aí, o que você vai fazer? Priorizar lá, e depois que você resolve lá, aí você vem escalando. O monitoramento do desempenho serve para isso. O monitoramento do desempenho é como se fosse o termômetro para a gente avaliar matéria a matéria e dentro da matéria, tópico a tópico, como a gente está, identificando tópico a tópico como a gente está, aí sim nós vamos identificar o que é mais gravoso, vamos atuar lá. Atuamos lá, melhorou? Então, o que estava vermelho foi para amarelo, agora vamos corrigir todos os amarelos. Corrigimos os amarelos, agora a gente vai corrigir todos os laranjas. Corrigimos os laranjas, agora tem que estar todo mundo verde, vamos melhorar agora o verde. Como se fosse por etapas, subindo degraus. E não dá para atropelar, porque se a gente quiser trabalhar o desempenho de 70% para ele virar 80% e deixar desempenho lá embaixo em 50%, a gente vai ter problema. Inclusive porque esse desempenho de 50% pode estar diretamente ou indiretamente associado com esse de 70%. E aí você não vai conseguir melhorar. E isso a gente tem que fazer como? Analisando caso a caso. E é por isso que o monitoramento do desempenho dá tanto trabalho. É muito gratificante, traz muita mudança, mas é um processo cansativo. Não vou dizer para vocês que não é.
demora para produzir, mas os efeitos produzidos são efeitos que, digamos, vale a pena, tá bom?